acho que a cultura, de um modo geral, tem um papel central na construção das identidades nacionais, das identidades locais. Então, isso foi motivo de construção das ideologias nacionais, da consolidação, vamos dizer, de espaços, né, de hegemonia durante todo o século XX e antes. Então, o cinema, as outras formas, né, desenvolvidas de indústria cultural cumprem esse papel na atualidade. Então, cada identidade tem que ter a sua produção e a sua política cultural que inclui a língua. Sem dúvida, a língua é a mais importante e mais abrangente, né, das marcas de uma cultura, mas não só a língua, inclusive os dialetos, inclusive as expressões mais localizadas que identificam grupos menores de indivíduos. Sei lá, o português que se fala no Brasil é completamente diferente do português que se fala em Portugal. Mas isso é porque a cultura brasileira não é cultura portuguesa. A cultura brasileira é cultura portuguesa, africana, indígena. Então, essas identidades foram sendo construídas ao longo dos séculos e isso fica na língua e fica numa série de outras marcas, né? O que a gente come, como a gente se expressa, né? Eu acho que as novas tecnologias, num certo sentido, elas ajudam. Tá, porque há uma redução do custo de produção, inclusive de circulação, né? Em princípio, elas ajudam e eu acho que isso pode ser um instrumento importante para políticas de identidade. Agora, eu não sei se em nível internacional isso de fato ocorre, porque há também, do ponto de vista da organização das indústrias culturais, uma tendência concentracionista. A internet não elimina essa tendência, pelo contrário, ela até facilita e muitas vezes a segmentação é aquela que existe de acordo com os interesses da grande indústria. Então eu acho que esse é um ponto de disputa em que aqueles que estão interessados efetivamente nas políticas de identidade no sentido mais progressista têm que ter muita clareza das vantagens e dos riscos que estão postos. Essa questão é muito complexa, porque é, a tendência do próprio sistema é de segmentação. Então, o sistema daquela indústria cultural muito homogênea, porque ela nunca foi totalmente homogênea, mas muito homogênea, que havia ao longo da maior parte do século XX, né, ou da segunda metade do século XX. Esse sistema ele já começa a mudar nos anos 80. Então, a tendência à segmentação ela existe por necessidade do próprio sistema, para aperfeiçoar os mecanismos da comunicação. Então, isto de alguma maneira facilita, não é? A existência de identidades que não eram visibilizadas e que agora de alguma maneira passam a ser visibilizadas. Mas muitas vezes isso acontece de acordo com a própria lógica do sistema. E muitas vezes a partir, dependendo do nível de centralização da produção e de quem domina o campo, a partir de determinados estereótipos. Então, vamos dizer, há como dois caminhos aí que podem acontecer, né? Uma segmentação que melhora a capacidade da indústria de atingir mais público, ou políticas de identidade mais do interesse do local, né? Essa é uma tensão. A tendência hegemônica, evidentemente, é a primeira, porque aí está envolvida a questão do financiamento, a questão da capacidade de produção, uma série de questões que fragilizam os setores mais populares, o local, o pequeno, né?
Então, essa é uma questão da qual o Estado teria que tratar. Então, o Estado Nacional, numa política, vamos dizer, de construir a sua hegemonia, garantindo as diferentes localidades, as diferentes identidades se expressar, deveria municiar essas localidades e essas identidades para poder, de fato... Não é só uma questão de investimento de recursos financeiros, é uma questão também estrutural. Mas a televisão pública faz o que? A televisão pública permite a participação de toda a diversidade cultural que existe no país, ou ela é centralista e essa é uma questão. Sei lá, falo no caso do Brasil, será que os interesses dos índios lá na Amazônia ou de determinados estão sendo efetivamente bem tratados do ponto de vista de uma política de comunicação, de conteúdos, etc.? Essas são questões que têm que ser colocadas.